Fala galera, hoje vamos falar de Corinthians 1, Flamengo 1. E eu queria primeiramente tentar entender a indignação do lado flamenguista, porque a verdade é que o Corinthians foi extremamente prejudicado no segundo tempo. E é claro, vamos falar sobre isso também. Claro, todo mundo sabe que minha opinião é sobre a arbitragem, né? Enfim, então vou tentar falar bastante sobre os lances, claro, também sobre o jogo, né? Isso foi mais do segundo tempo, né? No primeiro tempo rolou tudo normal, né? O jogo rolou normal. O problema foi a partir da expulsão do Everton Everal. Ai, esqueci o nome do cara do Flamengo. Enfim. Primeiramente, os portistas, né? Ontem eu fui na Neoquímica Arena. Então, não teremos pós-jogo do Porto. É uma importantíssima vitória contra o Braga. Mas eu não vi o jogo direito, né? Quando eu cheguei no estádio, já tinha saído até o gol do William Gomes, né? Ganhamos de virada. Depois sai aquele gol do Fofaná. Ali eu dei uma leve comemorada ali no estádio. Peguei e assisti o final do jogo. Enfim, comemorei quando acabou também. Enfim, mas obviamente não teremos pós-jogo. Até porque tava em trânsito, né? Quando o jogo, o segundo tempo tava rolando. Enfim, tudo isso falado, vamos falar agora do Corinthians, como vocês obviamente devem saber, não tem anotação, não tem nada específico como vem tendo, porque eu tava no estádio, né? Enfim, um gol assim, o jogo começou com o gol do Flamengo, né? E assim, uma falha do Hugo Souza, né? E assim, no momento que assim, tinha acabado de começar o jogo, eu lembro que a gente ainda continuou cantando assim que saiu o gol, porque tinha acabado de começar o jogo, a gente ainda tava muito no gás, né? A torcida do Flamengo, não, porque a torcida do Flamengo ela chega pra cantar, né? Ela chega uma hora antes pra cantar, porque é só assim pra torcida do Flamengo ganhar, né? Porque a torcida do Flamengo só ganha quando ela tá cantando sozinha, né? Depois ficou só da ficou só naquele batuque, só dava pra ouvir um batuque chato pra caralho, era aquele batuque do Flamengo. Enfim. Bom, e aí o Corinthians basicamente ganhou, se a gente for falar em cantar, no do Flamengo. Aliás, como dão ingresso para o do Flamengo, né? Coisa impressionante. Nenhum time na arena recebe tanto ingresso. Pro Corinthians depois ficar lá em cima no Maracanã, né? Mas enfim. Isso em cima do gramado, né? Tem visão quase privilegiada. Enfim. Ok. Então tá. Aí o Corinthians consegue um empate com o Yuri Alberto. Isso não demorou muito, né? Acho que volta de uns. Foi 20 minutos, foi muito. Pro Corinthians conseguir o gol de empate. E assim, bom que o Roberto volte a fazer gol, né? Assim, sabe o que é o Roberto? É ruim com ele, pior sem ele. Porque eu acho que o Roberto pede um caminhão de gols. Mas os outros nem fazem, né? O Sr. Mendes deve ter saído com dor no dedo, né? Assim que empata, né? E aí entra o Rodrigo Garro. Seria maravilhoso se entrasse algum tempo atrás. Hoje não tá bem. Deixa o Roberto sozinho lá no ataque. Depois ele põe o Kaique, que sinceramente, como se o Kaique fosse resolver alguma coisa. Sabe? Sinceramente, galera, não acho o futebol do Kaique bom, tá? Porque ele não fez ainda uma partida boa pelo Corinthians. Mas colocar ele no segundo tempo vai resolver o quê? O que você acha, Dorival? Que você vai resolver colocando o Kaique? Cadê o Caio César? Que é uma boa pergunta, né? Porque ele acabou de voltar esse jogo contra o Santos, né? Enfim. Ok, mas se for falar do primeiro tempo, o único lance de expressão foi aquele contra o do Flamengo, foi aquele voleio do Arrascaeta, que o Hugo Souza faz uma grande defesa. No mais, eu poderia dizer que foi um jogo que o Corinthians não foi mal, tá? Mas acho que foi o melhor dos 7 que a gente não vence, né? Mas toma 7 jogos sem vencer, né? Graças, né? Enfim.
Agora vamos pro intervalo. O Corinthians não faz nenhuma alteração. Graças ao nosso treineiro, né? Que é limitado, que não sabe jogar Campeonato Brasileiro. E aí sai a expulsão. Se eu for falar do lance da expulsão, pra mim foi expulsão tão clara. Sabe, eu não sei por que estão questionando. Que o pé do Breno Bidon até dobra. Vocês querem o quê? Foi uma entrada completamente irresponsável. O telefone tocando, tá? Foi uma entrada completamente irresponsável. Então, se for falar deste lance, pra mim foi uma expulsão clara. Mas desse lance, pra mim, ele é crucial, tá? Pra mim, ele é crucial. Por quê? Porque o árbitro simplesmente tomou a liberdade de ferrar o Corinthians, né? Por quê? Bom, muitos estão falando que não era para expulsão. Talvez por uma questão da regra, até porque não vai um pé alto. É imprudente, mas não vai um pé tão alto. Não vai, sei lá, uma canela, assim. Não vai na perna, assim. Vai no pé. Tá, mas eu acho, sinceramente, inclusive me veio a lembrança do jogo entre São Paulo e Palmeiras, que também foi isso. São Paulo ficou até indignado, mostrou a lesão, que foi no calcanhar, que vem assim por trás do jogador do Palmeiras, e vem assim no calcanhar, se não me engano deveria ter sido pênalti aquele lance, inclusive. E aí reclamaram bastante, acho que era por causa do pênalti mesmo, não sei exatamente, tem que também chegaram a pedir expulsão. Então depende, né, depende da entrada brusca também, né. Enfim, então pra mim era pra expulsar, tá, mas... Tem muita gente falando que não. E esse falando que não, aí eu fico pensando algumas coisas, tá? Primeiro que não marcaram um pênalti pro Corinthians, tá? Um pênalti que todo mundo viu, né? Eu acho isso, né? Não sei quem tá dizendo que não foi pênalti, tá? E aí estão dizendo as más línguas que foi por causa desse lance da expulsão aí. E o juiz tomou a liberdade de errar. E eu não duvido. Eu não duvido. Mais uma vez falando de um São Paulo e Palmeiras, esse recentemente, Palmeiras e São Paulo, que não marcaram um pênalti pro São Paulo e depois marcaram um mais ridículo pra recompensar. O que é isso de recompensar? Se o árbitro ele errou, ele tem que assumir os erros e não errar ao longo da partida. Não tomar a liberdade de errar. Entendeu? Enfim, e pior, ele ficou marcando falta, retardando o jogo, marcando faltas inexistentes pro Flamengo. O lance do final do jogo mostra o quanto ele não queria que o Corinthians ganhasse esse jogo de jeito nenhum. Porque era uma falta pro Corinthians. Tudo bem, eu acho que não ia sair gol ali no último lance, mas ele acabou o jogo ali. Ele acabou o jogo ali. Ele não quis saber. Porque ele não queria que o Corinthians ganhasse esse jogo de jeito nenhum por causa da expulsão. E assim, eu já falei, erros de arbitragem acontecem. Então quando o árbitro ele toma o luxo de errar, né, quando toma a liberdade de errar, eu fico pensando, quem erra geralmente não sabe. Se ele errou e sabe, e aqui eu acho que ele nem errou. Mano, que lance é pra expulsão, gente. Porra, poderia ter quebrado o pé do Breno Bidon, mano. Porra. Mas quando se ele toma a liberdade de errar porque ele errou, então ele sabe que errou. E eu acho que quem sabe que errou é porque errou de propósito. Né? Enfim, então faz eu pensar um milhão de coisas. Enfim, mas que o Corinthians foi prejudicado? Foi, tá? Porque o Corinthians domina o segundo tempo, obviamente, com um a mais, corretamente. E assim, como eu falei, o juiz retarda o jogo, o juiz não marca um pênalti, mas o Corinthians também não faz gol. E assim, pra mim, considerando o quanto esse time do Corinthians tá mal, o empate contra o Flamengo é luxo. Porque, sinceramente, a gente vai fazer o quê contra o Flamengo? Com esse time totalmente desorganizado, mal treinado, essa é que é a verdade. Então, o empate talvez ainda seja aceitável, aceitável. Mas por causa do jogo contra a Chapecoense, que esse treineiro, que eu vou começar a chamar assim, tá? Que não entende de matemática, tá? Que não entende de matemática. Que escalou o time reserva na Chapecoense por causa de um jogo do Campeonato Brasileiro. Esse débil mental que não entende matemática, que não entende
que não faz sentido você perder pontos no Campeonato Brasileiro para ganhar pontos no Campeonato Brasileiro. E no final a gente ganhou 2 pontos. Então é isso, né? Basicamente, bota na conta do Dorival, eu já falei que não deve mais ser treinador do Corinthians. Que vive de Copa do Brasil, então vai ganhar a Copa do Brasil em outro time, porque em outras competições esse cara não presta pra nada, entendeu? Então, é um cara que vive de Copa do Brasil, tá lá. Sabe aquela pessoa que tem uma coisa de bom na vida? É basicamente isso, o currículo dele é Copa do Brasil, eu ganhei 4 Copas do Brasil na vida. Campeonato Brasileiro, sempre fiquei abaixo do 10º. Então eu acho que não é um treinador completo, né? E pra falar a verdade, é um treinador que pode botar a gente em risco. Então eu acho que dá pra ter um treinador que dá pra competir na Copa do Brasil, dá pra competir na Libertadores e dá pra deixar a gente melhor no Campeonato Brasileiro. Porque o Dorival já acabou com qualquer ideia de ser campeão, né? Mas dá pra deixar uma situação melhor, porque do jeito que tá, já tá em 11º. O Corinthians está indo em direção à zona da desgraça, né? Então, cara, é questão de tempo pro Corinthians começar a flertar com a zona de rebaixamento. Se continuar com o Dorival. Então o jogo de ontem, galera, foi uma mistura de incompetência de campo, que é a mesma incompetência que a gente tá vendo em todos os jogos. Porque pode falar, mas foi contra o Flamengo, você não falou que foi bem? Até foi. Mas com um a mais, gente. Com um a mais. E não conseguiu ganhar o jogo. Em casa. Com 41 mil torcedores no estádio. Não conseguiu ganhar. De novo não conseguiu ganhar. Então fica aqui que eu falei, tudo o que aconteceu, né? Tudo que eu tô dizendo que aconteceu. O principal, pra mim, responsável pra este jogo foi a arbitragem. Que não marcou um pênalti. Que retardou o jogo. Mesmo que não tivesse acontecido a expulsão. Provavelmente esses lances iriam acontecer. E o árbitro ia fazer o quê? Não ia marcar nada? O VAR não ia chamar, porque o VAR nem chamou pra revisar. De tão tendencioso que foi. Por causa da expulsão. Por causa da expulsão. Não tô falando necessariamente por ser o Flamengo, não tô falando isso. Vocês sabem qual é o meu posicionamento sobre isso. Pra mim eu acho ridículo ficar um apontando que o outro é ladrão. Pra mim isso é ridículo. Mas que o Corinthians foi prejudicado, foi. Tá, enfim. E basicamente a gente perde 2 pontos porque o Dorival poupou contra a Chapecoense. Porque vem com força máxima contra o Flamengo. O Memphis não quer jogar, a gente já sabe, né? Vamos ver o que é essa tal lesão também. Se for, espero que melhore, mas eu não consigo mais acreditar no Memphis. Pra mim não tem mais como contar com o Memphis Depay. E a galera no estádio, toda hora fala o Memphis Depay. Ai, já tô de saco cheio de Memphis Depay, galera. Bom, enfim, como eu falei, é uma mistura de incompetência, principalmente de parte do treinador, jogadores que não querem jogar, principalmente contra a Chapecoense, contra o Coritiba também, por exemplo, que foi um jogo horrível. Aí contra o Flamengo, que é um time mais difícil, a gente faz um jogo muito melhor ter contra o todo poderoso Coritiba. Enfim. E agora? Sabe quem que pensa? Alguém em sã consciência pensou em título brasileiro? Eu não pensei. Fiz vídeo no início do ano falando que o Corinthians não ia ser campeão brasileiro. Se alguém sequer pensou nisso, tá aí a realidade. Corinthians, eu acho que nos próximos anos não vai ser campeão brasileiro, porque o pensamento é esse, jogar o Campeonato Brasileiro no lixo. Enfim, mas é isso, né? Falei bastante aqui, né? Bom, por mais é isso. Falou.